2h38, Bora Brasil de volta, direto para Brasília mais uma vez, né? A gente tem conversado bastante com a reportagem em Brasília nesses últimos dias, porque a coisa não para, né? Não tem sossego em Brasília. E hoje a gente vai bater um papo com o repórter Túlio Amâncio, que tem informações aqui sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está sendo, desde o final da semana passada, monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. E tem uma série de medidas restritivas que precisam ser cumpridas sob o risco de prisão. E aí, o STF, ou mais precisamente o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que houve o descumprimento de algumas dessas medidas com imagens, declarações, fotos e vídeos do ex-presidente que foram parar nas redes sociais de outras pessoas. Isso está gerando dúvidas, isso está gerando críticas, porque não foi Bolsonaro diretamente que fez essas postagens. E agora a defesa dele tem até a noite de hoje para prestar os devidos esclarecimentos. É isso, né, Túlio Amâncio? Hoje à noite acaba esse prazo. Boa tarde para você. Você foi precisa, Ana, exatamente isso. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Esse prazo se encerra às 9h13 da noite. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Até esse horário que a defesa de Bolsonaro tem que responder o questionamento de Moraes, que o Moraes disse o seguinte: olha, eu quero ouvir a explicação de Bolsonaro, da defesa de Bolsonaro, sob pena de prisão, sobre essas declarações, essa declaração, na verdade, que ele deu ontem ali na Câmara, no momento que ele resolveu mostrar a tornozeleira eletrônica. E aí ele falou que era uma perseguição, etc. e tal. Estava sendo filmado por muita gente, tinha gente ao vivo nas redes sociais. E horas antes, quase 3 horas antes, o ministro Alexandre de Moraes tinha soltado uma espécie de esclarecimento sobre a decisão das medidas cautelares. E ele disse que o Bolsonaro ele não só não podia entrar nas redes sociais, como ele também não podia se manifestar através das redes sociais de outras pessoas ou de outros veículos, né? Veículos de imprensa, por exemplo. Nós, por exemplo, entrevistamos Bolsonaro na sexta-feira, teve transmissão simultânea no YouTube, e desde ontem isso não está mais permitido. Caso contrário, Bolsonaro ele estaria quebrando uma dessas medidas restritivas, então ele seria preso. Então o Alexandre de Moraes deu a Bolsonaro esse prazo para que ele explique. Eu conversei com 2 advogados do ex-presidente Bolsonaro, que eles disseram que provavelmente a peça que está sendo escrita nesse momento deve ser entregue ao STF próximo ao prazo final, então por volta das 8h30, 9 horas da noite. A defesa vai alegar que o ex-presidente não descumpriu a cautelar porque ele falou num espaço público e que ele não tem controle sobre quem transmitia a fala nas redes sociais naquele momento. E ainda vai alegar que a decisão de Moraes não ficou clara e que as cautelares, nesses termos, seriam o mesmo que decretar a prisão de Bolsonaro, já que ele não pode sair de casa à noite, não pode sair de casa nos finais de semana, não pode entrar nas redes sociais e agora não poderia falar, né? Porque com a imprensa, porque tudo que a imprensa faz hoje, todos os grupos de imprensa, de mídia, têm também canais nas redes sociais, utilizam as plataformas digitais. Então, isso está sendo visto e utilizado pela oposição, né, pela base bolsonarista, para fortalecer o discurso de censura. Hoje, por exemplo, ia ter uma moção de apoio a Bolsonaro, que ia ser aprovada na Comissão de Segurança Pública, e os parlamentares bolsonaristas estão em Brasília, a gente está num recesso parlamentar, e eles iam aprovar essa moção de apoio a Bolsonaro hoje, mas o presidente da casa, Hugo Mota, de manhã ele soltou um ato proibindo que até 1º de agosto seja realizada qualquer reunião de comissões na Câmara dos Deputados. Mas na sexta ele já havia soltado uma nota mantendo o recesso, né, porque os bolsonaristas pediram para o recesso ser adiado.
o Mota manteve o recesso, alegando reformas nas dependências da Câmara dos Deputados. E aí os bolsonaristas reclamaram, disse que está havendo censura, que o que houve hoje na Câmara dos Deputados foi algo histórico e ilegal por parte de Hugo Mota. Quem disse isso foi o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara. E agora os bolsonaristas vão investir em uma ação, digamos, uma investida, na verdade, né, contra o STF dentro do parlamento, e também vão apostar em manifestações nas ruas pedindo o apoio dos bolsonaristas. Porque o Bolsonaro tinha um plano, viu, Ana? Ele queria, como ele não pode entrar nas redes sociais, ele pretendia dar entrevistas quase que diariamente. E era a forma que ele tinha de se comunicar. Mas Alexandre de Moraes cortou isso a partir do momento que ele proíbe essas entrevistas serem veiculadas nas redes sociais, porque todos os veículos de mídia utilizam as redes sociais hoje em dia. Então vamos acompanhar. A defesa de Bolsonaro tem até às 9h13 para se manifestar. Nesse momento, os advogados e Bolsonaro estão reunidos na sede do PL aqui no Plano Piloto de Brasília. Ana. Muito possivelmente para tratar uma estratégia de ação daqui para frente, né? Com essa questão das entrevistas ficarem barradas. Não houve permissão também por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, para que reuniões de parlamentares, né, do PL, apoiadores de Bolsonaro, possam se encontrar e fazer essas reuniões lá no Congresso, né? Porque afinal de contas estamos em recesso, o Congresso volta só no comecinho de agosto às atividades. Então, novas estratégias para manter o nome de Bolsonaro na mídia, manter essa questão em evidência, devem ser tomadas pelos apoiadores, a ver o que os advogados vão recomendar também para que não haja uma complicação maior para o ex-presidente, que eu sigo, está em liberdade, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica com uma série de medidas que têm que ser cumpridas, mas segue em liberdade. Qualquer novidade, a gente está por aqui, Túlio. Pode deixar, Ana. Obrigado, um abraço a você e a todos os ouvintes. Obrigada a você que está sempre disposto a conversar com o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes. Até mais. Até. 2h40.